Sim, novamente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Caso você não me conheça, meu nome é Mário, muito prazer. Se você ainda não é inscrito, se inscreve rapidinho, deixa aquele like que ajuda e muito a gente. E para você ficar por dentro de todas as novidades antes da maioria das pessoas, ativa o sininho também, que vai valer a pena. Bom, família, agora sem mais delongas, porque temos muita coisa para falar nesse episódio, eu já estou aqui direto no gráfico do Market Cap Cripto como um todo, englobando inclusive o seu principal ativo, que é o Bitcoin. Então, quando a gente olha, aqui eu já removi a nuvem de Shimoku para a visualização ficar até mais limpa, a gente pode perceber que nesse instante a gente está com 1,064 trilhões de market cap, um pouco acima de 1 trilhão. E isso, mais uma vez, envolvendo todos os criptoativos. Só que, quando a gente coloca aqui em comparação o market cap cripto excluindo o Bitcoin, ou seja, só o mercado das altcoins, incluindo a partir do Ethereum, a gente pode perceber rapidamente, não sei se é visível de cara para vocês, mas excluindo o market cap do Bitcoin dessa amostra, a gente consegue ter um outro tipo de visualização e mais do que isso, a gente percebe que o mercado está em outro momento em comparação com esse outro gráfico que engloba todos os criptoativos. E qual é o ponto que me chama mais atenção em relação a esses dois diferentes momentos? E já adiantando, o que mais me grita e salta aos olhos é em relação ao que a gente vive no momento atual em comparação com esse momento aqui no meio do ano de 2021. Quando a gente vai para o market cap das altcoins, ou seja, excluindo o market cap do Bitcoin, a gente pode perceber que a recuperação nesse momento do mercado, desse gráfico, está melhor, está adiantada, digamos assim, em um ponto de suporte acima do que nós temos aqui o mercado cripto como um todo. Eu vou até ampliar essa nossa linha aqui de suporte no gráfico, incluindo o Bitcoin, para a visualização ficar mais clara, mas a gente já pode perceber que o mercado das altcoins esboçou uma recuperação mais rápida ou está à frente na recuperação do que o mercado, incluindo o market cap do Bitcoin. É como se o Bitcoin não estivesse performando tão bem quanto o mercado das altcoins está nesse momento. Quando a gente traz junto dessa análise o gráfico de dominância do Bitcoin, é possível entender de fato por que isso está acontecendo. O que a gente observa nas últimas semanas é uma queda substancial na dominância do Bitcoin no momento em que o mercado cripto passa a dar lampejos de melhora, passa a dar lampejos de otimismo. Então, se naturalmente você tem a reentrada de capital dentro do mercado com a queda da dominância do Bitcoin, você tem a conclusão de que as altcoins estão performando melhor e absorvendo mais esse capital do que o próprio mercado do Bitcoin. Porém, como vocês sabem, o mercado funciona em ciclos e nenhuma dominância ou nenhum preço, principalmente falando do Bitcoin, cai para sempre. A gente tem aqui, historicamente, pontos importantes de suporte e possivelmente a gente esteja próximo de alcançar um desses pontos de suporte. O meu chute, o meu palpite, ficaria aqui por volta de 39% de dominância. Caso a gente observasse ainda nos próximos dias e semanas uma continuidade da queda da dominância do Bitcoin, a minha perspectiva é que ele não vá muito abaixo desses 39,75%, que foi um ponto de suporte e resistência já prévio considerável. A gente teve toques aqui, tivemos outros toques aqui, outros pontos mais recentes, não só ao longo do ano de 2021, mas também já que em 2022. E caso essa tendência se perpetue por mais algum tempo, eu acredito que a gente possa encontrar suporte nessa faixa e que possivelmente em seguida a gente vá retestar então resistências acima, porque apesar do mercado estar mudando com o passar do tempo, temos a entrada de novos players, novas variáveis entrando no mercado cripto, só que de certa forma existem padrões de comportamento dentro do ciclo de inflow e outflow do mercado que a gente ainda consegue observar nos tempos atuais. Dando um zoom in, fechando aqui a leitura da dominância do Bitcoin, é importante destacar aqui para o curto prazo que nesse instante, com 41,31% de dominância, a gente se encontra abaixo dessa linha que inclusive já ofereceu suporte e resistência em pontos prévios aqui no curto, médio prazo. Então, possivelmente hoje a gente está abaixo dela, talvez a gente encontre algum tipo de resistência caso o mercado tente fazer essa passagem acima no curto prazo. Mas, resumindo, independente desse movimento acontecer agora
ou por mais que a gente vá um pouco mais abaixo para fazer um reteste de um outro suporte, para mim é questão de tempo da gente observar o inflow novamente no mercado do Bitcoin, porque é esse o criptoativo no final das contas que irá ditar se iremos viver ou não uma nova bull run ainda em 2022. Para ilustrar o quão bom está esse momento para o mercado de altcoins, eu trouxe aqui um tweet do Lark Davis em que diz: novo recorde histórico para transações de AVAX hoje em 1,39 milhão, o que é um pouco mais do que o Ethereum fez hoje. O que a gente está falando aqui é de transações na rede, e o que esse dado reflete é que hoje, pelo menos, a gente pode afirmar que a rede da AVAX fez mais transações, foi mais utilizada do que até mesmo a segunda maior cripto do mercado. A gente está falando aqui do Ethereum. Então, isso é uma espécie de dado on-chain de utilização e que traz a ideia também por trás dos números de adoção a essa rede. É importante a gente observar se isso vai se manter ao longo do tempo. Trouxe também já alguns dias para nossa comunidade aqui no YouTube, na parte de membros, que baleias e tubarões de Cardano, ou seja, jogadores de tamanho de médio e grande porte, acumularam de forma conjunta mais de 138 milhões de dólares em token Cardano nos últimos 8 dias. É uma matéria do dia 5 de agosto, então a gente pode dizer que desde o finalzinho de julho e iniciozinho do mês de agosto, a gente observou esse comportamento que, de certa forma, não deixa de ser um dado bullish, apesar de não refletir diretamente na ação de preço do Cardano no curto prazo. Essa também é uma notícia do início de agosto, mas que eu, sinceramente, não tinha visto em lugar nenhum. Se foi anunciada, passou despercebida, e eu estou trazendo aqui, vai que mais alguém não sabia. O banco digital suíço Sygnum Bank anunciou agora que está oferecendo staking de Cardano. Isso também é outra informação muito forte, porque traz também ideia de adoção. A gente está falando aqui de uma instituição privada, uma instituição tradicional, apesar de ser um banco digital, oferecendo integração do mundo das criptomoedas aos serviços prestados aos seus clientes. E para fechar em relação a altcoins, #Monero tem sido um ativo sobre o radar que tem saltado constantemente, mais 41% desde meados de junho. Há um enorme aumento de sentimento em relação ao 28º ativo classificado atualmente em termos de preço, que é o mais alto desde maio de 2021. E apesar desse dado ser uma amostragem de sentimento, se a gente for lá no CoinMarketCap e observar o que o Monero tem feito nos últimos 3 meses, desde esse ponto do dia 18 de junho, em que o ativo chegou a 101 dólares, a gente pode observar aqui no gráfico de maneira geral uma tendência de alta, uma recuperação substancial desse ativo que, de maneira resumida, a gente pode classificar aí como o token da privacidade. Como eu disse, pode ser questão de tempo para a gente observar novamente a dominância do Bitcoin aumentar, e isso pode ajudar. Soltamos no Twitter da Liga Cripto, inclusive se você não seguir, pode seguir, @LigaCripto. Amanhã, tudo que você precisa saber sobre o anúncio da inflação nos Estados Unidos. Compartilhe e segue o fio. Então temos aqui a projeção para o CPI de amanhã é de 0,2%. E caso esse dado se confirme, será um grande sinal de controle de preço nos Estados Unidos, o que pode impactar e muito nas políticas monetárias a serem implementadas pelo Fed em setembro. Outro ponto importante é que essa projeção está tão baixa por conta da queda do petróleo. Os preços de gasolina caíram mais de 90 centavos por galão e já são 7 semanas seguidas de queda nos preços. Por isso, projeções estão otimistas, porque o principal fator que vem mexendo no CPI nos últimos meses é, de fato, o petróleo. Então vamos acompanhar o que vai acontecer amanhã, e se tudo correr como planejado, eu acredito que essa possa ser sim mais um motivo de fagulha, mais uma faísca que pode cair na palha do mercado cripto e incendiar os mercados no bom sentido. Para fechar, família, 2 pensamentos rápidos, um de Lark Davis dizendo que 28,5 trilhões de ativos estão hoje sob gestão dentre os principais gerentes do mundo que oferecem acesso a Bitcoin. Isso aos grandes fundos de investimento, ele se refere aqui. Uma alocação de 0,15% compraria todos os Bitcoins que estão em exchanges agora, ou seja, se 0,15% desse capital fosse alocado em Bitcoin, já seria o suficiente para esvaziar todas as exchanges. Então,
tomem cuidado aonde vocês armazenam, porque sinceramente estamos no caminho de que o Bitcoin fica cada vez mais escasso e, mais do que isso, cada vez mais pessoas estão vendo valor nesse ativo. E, para fechar, um outro lado da moeda, Hodlonaut se junta à longa lista de empresas de criptografia que congelam saques. Então, mais um serviço DeFi que nesse instante está impedindo os saques. Mais um alerta importante que a gente traz aqui em relação à segurança. Não deem mole, tenham suas hardware wallets ou pelo menos uma carteira descentralizada segura da sua escolha, visto que eu sei é um investimento, uma hardware wallet, mas de fato ser o seu próprio banco é algo que não é barato e segurança para mim nunca é demais. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra.